lá. Você já parou para pensar por que será que quando a gente fala em sexualidade, infância, educação sexual, as pessoas têm tantas dúvidas e têm tanta dificuldade em poder falar sobre isso? Na verdade, a grande maioria das questões tem a ver com a falta de conhecimento mesmo, porque as pessoas acabam confundindo muitas coisas. Quando a gente fala em educação sexual, as pessoas às vezes não têm conhecimento e acabam criando ideias erradas sobre o que significa o termo. Por exemplo, quando você olha essa imagem aqui, o que você enxerga? Percebe? Muito provavelmente, se nós fôssemos olhar para essa situação com o olhar do adulto, o adulto entenderia aquilo como um ato sexual, como um ato de desejo, como um ato com uma intencionalidade diferente do olhar que a criança tem sobre a situação. Então, eu acho que a grande questão, primeira que a gente tem que entender é que uma coisa é infantil, outra coisa é a educação. Porque o adulto tem a mania de olhar a criança com um olhar de gente grande, de olhar com aquela, vamos dizer assim, aquela malícia que o adulto tem. Só que a criança não é assim. Quando a gente está falando de infantil, a gente está falando do processo de descoberta da criança sobre o seu corpo. O processo de descoberta dela se reconhecer enquanto um sujeito, se reconhecer que ela tem um corpo e ela sente sensações ali no corpinho dela, ela tem curiosidade pelo corpo das outras crianças, mas em nada tem a ver com o ato, no sentido daquele desejo como o adulto entende o processo, percebe? Porque é muito comum o adulto se confundir e se equivocar nesse entendimento por achar que a criança enxerga as coisas com o olhar do adulto. E não! A gente precisa olhar a criança com o olhar da criança. A sexualidade na infância tem a ver com esse processo de descoberta e curiosidade que a criança tem. Mas em nada tem a ver com a sexualidade entendida como a sexualidade do adulto. Então, quando a gente está falando com a criança, a gente não está ensinando sobre o ato sexual, a gente não está estimulando ela a ter relações, a gente está ajudando ela a descobrir o seu próprio corpo. E também, com isso, a gente ensina ela a se prevenir e se proteger de possíveis situações nas quais alguém pode estar tocando no corpo dela. Porque se ela não consegue conversar com o adulto, como ela vai poder aprender a se defender, né? Então, quando a gente fala de infantil, é muito mais sobre como orientar a criança nessas situações, como ajudar ela a lidar com esses sentimentos, do que necessariamente preparar ela para o ato sexual, porque isso vai acontecer só quando ela se tornar adolescente, adulto, entende?